Meus amigos, nesse programa de hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante. E eu já começo fazendo uma pergunta para você, telespectador. A memória é um dom que a gente nasce com ele ou a gente pode aperfeiçoar a memória? Sobre esse assunto nós vamos conversar hoje com um neurolinguista que inclusive está colocando a memória dele em jogo. Está participando de um programa do National Geographic, está na final, concorrendo a R$100 mil. E nós vamos conversar com ele como é que se desenvolve a memória, como é que ele desenvolveu a dele. É Vitor Patrick Silva Teixeira, é montesclarense, mora em Montes Claros, mas está concorrendo a esse prêmio de 100 mil. E nós vamos saber dele como é que ele conseguiu descobrir que a memória pode ser desenvolvida. Hoje ele já nasceu com esse dom. Você nasceu com esse dom, ô Vitor? Então, o que eu percebi ao longo desse tempo estudando sobre neurolinguística, depois que eu comecei a perceber algumas coisas, todos nós nascemos com a capacidade de memorizar tudo. A diferença é como que a gente desenvolve o cérebro. A gente pode potencializar. Aí eu vejo uma diferença entre a memória de curto e de longo prazo. A memória de curto prazo, na verdade, é uma memória de acesso rápido ou que ela vai ser acessível durante um curto prazo, devido aos estímulos que ela recebeu. E a memória de longo prazo, ela teve uma melhor organização e armazenamento, então ela se torna acessível a longo prazo. Por isso que explica muitas vezes a gente vive um fato e depois de muitos anos a gente consegue lembrar, talvez através de um cheiro. Nossa, lembrei de uma coisa aqui que eu nunca imaginava que eu pudesse lembrar. Então está na memória, só que você tem uma dificuldade de acessar porque não teve o estímulo adequado para que ela se tornasse uma memória de fácil acesso sempre que você necessitar. Então essa é a diferença sobre a memória. A gente pode desenvolver de forma que ela fique sempre acessível, organizando e armazenando da forma que o nosso cérebro faz, que é de uma maneira diferente da maneira que a gente aprende às vezes até na escola. Mas você descobriu que tinha essa memória muito boa desde cedo? Eu comecei a descobrir quando eu terminei o antigo segundo grau e aí eu resolvi fazer vestibular. E aí eu passei em Direito, tendo estudado 2 meses e meio em casa, sem fazer nenhum curso extra, e eu consegui lembrar das informações e passar. E também já passei em vários concursos, em mais de 6. E de forma intuitiva eu acabei utilizando essa habilidade, que na verdade são estratégias que todos nós temos, uns usam intuitivamente, outros não. Então percebi isso ao longo do meu estudo. Então, e consegui perceber a partir desse momento que eu tinha essa habilidade, né, que na verdade são estratégias. E hoje eu acabo ensinando para as pessoas como desenvolver essas estratégias. Quer dizer que a pessoa pode desenvolver a memória? Pode desenvolver consideravelmente. Ela pode deixar acessível tudo aquilo que ela está estudando, por exemplo, na escola, na faculdade, preparar para passar nos primeiros lugares num concurso federal, numa faculdade federal. E isso que eu tenho feito com meus diversos alunos. Eu tenho ensinado para eles como organizar e armazenar melhor as informações no cérebro, de tal maneira que no dia da prova do vestibular, no dia da prova do concurso, ele consegue acessar essa memória e ter o resultado perfeito que ele quer e conseguir entrar para a universidade, entrar na carreira profissional que ele deseja. Com isso eu tenho alunos aí aprovados em primeiros lugares em vários concursos e vestibulares, como medicina, que a maioria procura muito, né? Tem uma grande concorrência. E pela sua experiência, você acha que a partir de quando que a pessoa deve começar a desenvolver a memória? Não tem idade para começar. Qualquer idade é possível, tá? Até a pessoa desde a tenra infância, quanto mais cedo, melhor. Mas se ela puder, não teve um tempo, não conheceu uma metodologia antes, mas ela quer agora, depois de mais velho, pode fazer também. Em qualquer idade é possível desenvolver a mente. Sempre que a mente é recobrada de desenvolver, ela consegue, ela desenvolve. Depende simplesmente dos estímulos e de estratégias para que possa desenvolver. Estimular constantemente. Você estudou fora, né? Estudei. Como é que foi seu estudo superior? Você estudou o primeiro e segundo grau aqui em Montes Claros, né? Depois foi para fora. Exatamente. Eu comecei aqui em Montes Claros com muita dificuldade. Eu tinha tanta dificuldade que nunca passei de ano direto. Sempre foi recuperações em quase todas as matérias, às vezes até em todas. Nessa época você não tinha descoberto ainda a memória que você tem, não? Não, né? não tinha descoberto. Inclusive, até tomei 3 bombas por causa disso. E a quarta repetência, eu resolvi fazer supletivo e terminei no supletivo, em 1 ano e meio. Depois que eu terminei o supletivo, aí eu resolvi fazer vestibular. E estudando por conta própria em casa, intuitivamente usando algumas estratégias mentais,
eu consegui passar em Direito na UFOP, em Ouro Preto. Mas não fiz, resolvi não fazer Não a carreira, fez direito. não queria fazer. E daí eu resolvi sair do país, porque como eu tinha dificuldade de estudar, eu passei a não gostar, e aí eu quis ir para fora para trabalhar sem precisar estudar. E aí eu acabei chegando ao Peru. E lá eu fui convidado para dar aula num curso de idiomas, para dar aula de português. E o dono me convidou e eu falei com ele que eu nunca tinha dado aula, mas estava acessível e queria desenvolver, ensinar. E ele me contratou, né, nessa experiência de fazer uma prova e eu consegui desenvolver. Mas aí você não tinha faculdade ainda, né? Não, ainda não tinha. Comecei a dar aula de forma intuitiva, sem saber como. Né? Eu lembrava de um professor que eu gostava dando aula e ia aplicando algumas coisas e quando eu percebia que os alunos tinham dificuldade, eu explicava de novo de outra maneira. Então, se precisava explicar a mesma coisa 10 vezes, eram 10 formas diferentes. Então, isso minha mente foi ficando mais flexível e buscando novas estratégias para desenvolver. E com isso, meus alunos, em 4 meses, já estavam falando fluente português. Então, um dos meus alunos, eles eram todos, já tinham graduação, outros mestrado, uns queriam vir para o Brasil para fazer doutorado. Um deles me indicou para a Faculdade Federal no Peru, na Universidade de Santo Agostinho do Peru. E nela eu comecei a dar aula, eu entrei sem ter curso superior, por indicação desse aluno meu, que era amigo do reitor. E dentro da faculdade eu aproveitei a oportunidade para fazer o curso de letras. E no curso de letras, estudando metodologia de ensino, eu descobri que minha metodologia estava muito diferente da metodologia local. E aí eu passei a pesquisar sobre metodologias, eu fiquei interessado sobre isso. E descobri que em outros países tinham metodologias diferentes. No Brasil era parecida do Peru. E descobri que na Europa, alguns países que hoje estão em primeiro lugar em qualidade de educação, e também no Oriente, eles aplicam uma metodologia diferenciada, onde que dá para a gente aprender mais rápido, tem técnicas, tem estratégias que são mais poderosas para desenvolver a memória, a aprendizagem rápida. E aí eu fiquei tão curioso, querendo saber como funcionava esse processo, que eu resolvi terminar o curso de letras no Peru, voltei para o Brasil, só que como a moeda é fraca, tive que fazer alguma coisa para me capitalizar para viajar para a Europa, que na época não era muito acessível, era mais caro. Então aí estudando sozinho e comecei a dar aula em algumas escolas, mas o rendimento era baixo financeiramente. Surgiu um concurso da Polícia Militar, estudei 2 meses, estudando uma média de 3 dias por semana, 2h30 a 3. Passei no concurso da Polícia Militar em Uberlândia, fiquei 1 ano juntando dinheiro, depois disso eu fui para a Europa. E lá eu comecei a estudar neurociência e neurolinguística, enquanto eu trabalhava também para me manter. E aí que eu fui descobrir várias coisas. Descobri que eu tinha TDAH. Na Europa você foi para onde? Para a Europa e Espanha. Para Espanha. Estudei na Universidade de Granada. E lá que eu fui descobrir que eu tinha TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E isso foi um dos fatores que me impedia de aprender bem na sala de aula. E hoje eu acabo trabalhando, desenvolvendo esses alunos também. Então aí que eu comecei a desenvolver técnicas, porque lá eles já aplicam na educação, tanto lá quanto no Oriente. Então eu comecei a aprender esses recursos e utilizar comigo, e isso foi melhorando cada vez mais minha capacidade de memorização, de organizar as informações na mente, de aprender mais rápido, me tornar autodidata. Então a gente tem essa capacidade, ela pode ser desenvolvida. Mas tem pessoa que tem memória realmente melhor do que outras, né? Isso é fato. Tem pessoas que desde muito cedo recebeu estímulo para que ela pudesse desenvolver. Então ela tem um estímulo melhor, então ela acaba desenvolvendo muito cedo. E ela faz isso de forma intuitiva. Agora já outras pessoas através de técnicas, como são os melhores, os campeões de memória do mundo hoje. Eram pessoas que tinham extrema dificuldade de memorização e hoje, depois de usar técnicas avançadas, eles conseguem memorizar muitas coisas em pouco tempo. Então pode ser estimulado cedo ou pode ser estimulado mais tarde. Você considera que você tinha memória muito boa ou você estimulou a memória? Eu considero como que eu tenho. Eu sempre tive uma memória muito boa, mas não sabia utilizar o recurso para os estudos, por exemplo. Então, uma vez que eu aprendi a dominar essa estratégia mental que todos nós temos, eu comecei a desenvolver mais para aplicar nos estudos. E aí que veio a grande diferença, né? Todo mundo memoriza tudo que a gente vê, ouve, sente, o cérebro memoriza. Mas fica inacessível muita coisa pela forma que foi estimulada na memória. Então, se estimularmos de uma forma mais estratégica, que o cérebro já tem essas habilidades, conhecer como funciona e aplicar, a gente consegue desenvolver ela e aplicar por muito mais tempo. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e no próximo bloco nós vamos conversar com
o Vitor Patrick, sobre o programa do National Geographic que ele está participando, é sobre memória, Mentes Incríveis, e ele já está na final. Ele vai agora em dezembro disputar a final, disputando um prêmio de R$100 mil e com as mentes mais privilegiadas do país. Nós vamos conversar com ele sobre esse programa no próximo bloco. Aguarde um instantinho. Retornando com essa nossa entrevista de hoje com o neurolinguista Vitor Patrick, ele é montesclarense e está participando do programa Os Incríveis, o Grande Desafio. Esse programa é patrocinado pelo programa de TV a cabo National Geographic e oferece um prêmio de R$100 mil no final. E as pessoas que estão participando é para ver quem tem a melhor memória. Ele está concorrendo com feras, com mentes brilhantes, e já está na final. Como é que você descobriu esse programa, ô Vitor? Na verdade, foi eles que me descobriram. Ah, eles é que descobriram? Foi, assim, um dia me ligaram e falaram sobre... tem um programa que a gente está trabalhando sobre pessoas que têm habilidades mentais e nós vimos aqui num blog que você faz um trabalho diferenciado, trabalha desenvolvimento mental e eu queria conhecer como é que é esse trabalho seu. E aí eu achei estranho, achei que era trote, né? Porque, poxa, me achar aqui em Montes Claros aqui, eu falei, poxa, deve ser trote, mas tudo bem, eu vou conversar. E aí eu fui explicando o meu trabalho e o pessoal da produção achou muito interessante. Falei, nossa, você é o cara, você tem que participar do programa. Nesse programa vão ter as mentes mais extraordinárias do Brasil, com várias habilidades, memória, cálculos mentais, são diversas áreas. E você tem um potencial incrível, eu acho que você tem que participar. Aí eu fiquei assim, meio desacreditado, né? Falei, poxa, mas logo eu? Nesse monte de gente, mais de 180 milhões de brasileiros, eu vou estar no meio desse pessoal? Falei, bom, eu comecei a conversar com o pessoal, fomos trocando telefonemas, e aí eu comecei a perceber que era verdade, que era sério. Eles passaram para mim e-mail mostrando a questão do programa, a autoridade dele, a questão de todo o suporte que eles tinham. Também já tinha acontecido na Europa, como que funcionou o programa. E aí eu vi que realmente era algo sério. E aí eles falaram da minha parte, que eu teria que memorizar um conteúdo de informações. E aí depois eles definiram que seriam as revistas, né, as capas das revistas da National Geographic. Só para mostrar para o nosso telespectador, a revista é essa, para quem não conhece. A National Geographic tem a revista e tem um programa no canal fechado de televisão. Essa aqui é a revista. Então você teve que memorizar... Eu tive que memorizar para a primeira etapa 100 revistas. 100 revistas? 100 capas de revista da National Geographic. Memorizar detalhes como a descrição da capa, a edição, a data, a manchete. E você teve quanto tempo para fazer isso, para memorizar essas 100 capas? Eu tive um prazo de 30 dias. 30 dias? Um mês para memorizar. Então dá o quê? Dá mais de 3 por dia? Dá mais de 3 por dia, exatamente. E aí agora na segunda etapa eu tenho mais 60 revistas. E na primeira etapa você concorreu com quantos concorrentes? São 5 episódios, né? Cada episódio tem 4 pessoas. No primeiro tinha uma outra mocinha que tinha habilidade de memória também, de longo prazo, que ela memorizou quebra-cabeças. Teve um outro rapaz que ele tem um ouvido absoluto, então ele ouve um som e ele consegue perceber a nota musical dele. E ele teve que colocar taças com água e entonar elas, dar entonação musical, né? Colocar notas e depois tocar uma sinfonia nela. Incrível também a habilidade dele. Teve um outro rapaz que tinha que montar cubos mágicos, 3 cubos mágicos, né? Cubos fazendo estratégias de cálculos mentais e raciocínio lógico e também memória. Mas como é que você ganhou essa primeira etapa? É um júri que decide? Como é que foi? Nessa primeira etapa, cada um tinha que completar seu desafio. Sei. Né? Então, completado o desafio, quem tivesse completado ia para a votação do público. Então, nessa primeira etapa, dos 4, 2 conseguiram concluir. Foi eu e foi o rapaz do ouvido absoluto. E aí, depois que esses 2 foram para a final desse primeiro episódio, aí teve a votação do público. Na votação, eu fiquei em primeiro lugar e fui o primeiro a ser o finalista, e com a votação de 77%.
Então foi uma votação bem expressiva. Então quem, na verdade, decide quem vai para a final é o público. É uma vez concluído o desafio, né? Porque tem alguns que acabam não concluindo. Não conclui que... Então, por exemplo, se você não acertasse as 100 capas, você estava eliminado, né? Se eu errasse uma letra, eu já estaria eliminado. Então eu não podia errar uma única letra. Então tinha que ser muito preciso. Então quem conclui o desafio vai para o público decidir. Vai para o público decidir. Você foi com mais um e você ganhou. Exatamente. E você está na final. E a final vai ser quando? A final agora em dezembro, meados de dezembro. Essa primeira etapa que você ganhou alguma coisa? Já na primeira etapa, cada pessoa que ganha e vai para a final já recebe R$10.000. Então você já está com 10 mil no bolso. Já. E vai concorrer agora a 100 mil. E agora essa finalíssima vai ser como? Continua sendo capa de revista? No caso meu, sim, vai ser as capas de revista, só vai aumentar o número. Era 100, agora vai passar para 160. Na primeira etapa, 100 revistas, eles escolheram 10 para eu falar os detalhes das revistas. Nessa segunda agora... Essa escolha é aleatória, né? Você é aleatória, exatamente. Tem alguns participantes, convidados especiais que estão no programa, que aí eles selecionam as capas. Esse programa é apresentado pelo Casé, né? Pelo Casé, exatamente, o Casé Peçanha. Então, aí eles selecionam, os convidados selecionam, na primeira etapa, selecionaram 10 revistas aleatórias, e aí eu tinha que falar esses detalhes sem errar uma única letra. E agora, na segunda etapa, são 160 revistas. Você vai ter que decorar 160 revistas, 160 capas de revistas. Exatamente. Já está decorando? Já está memorizado. Já está tudo memorizado? Já está tudo memorizado. Então, agora é só chegar na final e fazer participar do desafio. E quem são... As outras etapas já decidiram quem é que vai concorrer com você, né? Sim. Você já sabe quem são os concorrentes? Praticamente sim. Porque agora estão passando os programas... Porque assim, quando a gente está gravando lá o primeiro episódio, a gente não vê o outro participando. A gente só está vendo agora que o programa está indo ao ar. Né? Então, como cada episódio, até a gente... Para final vão 5. Exatamente. Até a gente que participou do programa, nós estamos assistindo assim, vibrando como se estivesse assistindo um amigo que estivesse participando do programa. Então a gente acaba torcendo, até é engraçado no dia que eu estava assistindo, que eu estava torcendo até para mim. Mas assim, bem divertido. E aí, agora que a gente está vendo quem realmente está indo para a final. E esses outros 4 candidatos que vão disputar com você, quais são as áreas deles? 5, né? 5. São 5. 5 com você, né? 5 comigo. Então são 4 que vão disputar com você. Isso, exatamente. Então, tem eu na parte de memória de longo prazo, tem o Felipe Lima, que é na área de memória de curto prazo, que ele teve que memorizar. Qual a diferença de longo prazo e curto prazo de memória? O de longo prazo é aquele que a informação está bem organizada e bem memorizada de forma acessível. Então, em qualquer época, passados-se anos, você consegue acessar essa memória. A de curto prazo, devido a ela ter um estímulo rápido e não estar armazenada de forma que possa ser acessível a longo prazo, então ela se torna de curto prazo. Essa é a diferença. Cita um exemplo aí. Por exemplo, vamos supor que você me passa um número de telefone, aí você fala, eu repito umas 5 vezes mentalmente. Ainda eu preciso daqui a pouco eu vou pegar um telefone e ligar. Então eu consigo lembrar e ligar. Aí depois eu não acesso mais. Não se botar na agenda. Exatamente, não põe na agenda. Então eu usei ele agora e não mantenho mais acesso, porque o estímulo foi rápido. Agora vamos supor que eu quero esse telefone para a minha vida inteira. Aí eu vou usar algumas estratégias para organizar melhor na mente essa informação, trabalhar ela com o visual e colocar ela em lugares estratégicos. E aí, toda vez que eu precisar dessa informação, é como se eu estivesse indo a um porto, pegar um navio onde que eu deixei lá. Ele vai sempre estar ali, naquele lugar ali, acessível a mim. Então, essa é a diferença de estimular a memória de curto e de longo prazo. Então, foi bom eu saber que eu tenho memória, então, é de longo prazo. Porque se você me falar um telefone aqui, daqui 5 minutos eu já esqueci. Mas se você me perguntar quem foi o prefeito em 1960 em Montes Claros, eu sei. Quem foi o presidente da Câmara, eu sei. Eu tenho memória de todo longo prazo. Aí, tá vendo? Então todos nós temos essa capacidade. Essa é a diferença, né? Exatamente. Memória de longo prazo e de curto prazo. Igual a forma que você estimulou a memória para esses fatos, para essas informações, você pode usar outras estratégias para estimular, por exemplo, memorizar telefones, memorizar contas, para você memorizar outras informações, como, por exemplo, preparar para um concurso que envolve leis, que envolve informações de português, de raciocínio lógico. Então, basta você ter uma estratégia para memorizar essas outras informações e torná-las também de longo prazo. Quer dizer que qualquer pessoa pode desenvolver a memória? Qualquer pessoa. Jovem e velho? Tanto faz. Mas eu acho que o velho tem mais dificuldade, não? A única dificuldade para a pessoa mais velha é só a crença. A crença é um fator que pode nos limitar. A crença ela é geradora de bloqueios mentais.
Quando a pessoa fala assim, não consigo fazer isso é difícil demais. Aí, a partir dessa crença, a mente agora começa a agir a partir dela. Então, nós temos, por isso que tem essa ciência chamada programação neurolinguística, ela descobriu isso, por isso que tem esse nome. Que o nosso cérebro ele é programado a partir da nossa interação entre a linguagem verbal e não verbal com o cérebro. Então, quando a gente diz, eu não consigo fazer isso, e a gente imagina não fazendo, o cérebro ele vai agora executar esse programa. É um bloqueio. Agora, quando a pessoa acredita, não, eu vou memorizar, eu consigo, ela consegue. Henry Ford já dizia, se você acredita que algo é possível ou se você acredita que não é possível, das duas maneiras você está certo. Então tudo depende da crença. É igual, às vezes o aluno tem dificuldade de aprender matemática e ele colocou na cabeça, a matemática é difícil, não vou aprender. Ele acabou de gerar um bloqueio, acabou de gerar um programa que a mente dele está executando. Então se ele chegar e falar assim, matemática não é difícil nem fácil, eu vou aprender. Só dele falar internamente, de forma convicta, ele já vai estar programando a mente para começar a aprender. Ele vai estar aberto para descobrir outras formas de aprender. Isso é o que acontece com os maiores gênios da humanidade. Eles simplesmente acreditaram além do que as pessoas acreditavam. Um exemplo, Thomas Edison, né, onde que um repórter chegou para ele e falou assim, poxa, você já tentou mais de 1000 vezes fazer a lâmpada, desiste. E a resposta dele, eu já descobri mais de 1000 maneiras de não se fazer a lâmpada. Para fazer eu só preciso de uma e eu vou conseguir. Conseguiu. E conseguiu. Então a crença dele é o que nós chamamos de crença desafiadora. E tem outros que têm uma crença limitante, ou seja, essa crença dele atrapalha ele. Então, acreditando sempre é possível. Sempre é possível, porque a mente, ela tem a capacidade de gerar recursos. Tudo que tem ao nosso redor hoje, toda a tecnologia, ela foi desenvolvida e criada pela mente humana. Lógico. Então, quando, por exemplo, não existe televisão e eu imagino na minha mente a televisão, eu começo a buscar os recursos para que aquela minha imaginação se torne realidade. É assim que funciona com as descobertas. Então, quando a pessoa simplesmente pensa numa coisa e acredita que não é possível, aquilo não se torna possível por meio dela. Mas outra pessoa pensa na mesma coisa, torna possível. Por isso que às vezes duas pessoas têm a mesma ideia, aí de repente a outra executa. Aí aquela que não executou, poxa vida, eu pensei nisso e não fiz. Se eu tivesse feito, eu estaria bem hoje. Ô Vitor, mas existem pessoas mais inteligentes que outras. Tem pessoas que desenvolvem mais essa capacidade inteligível, né? Que é a capacidade de flexibilidade mental. Você não acha que nascem pessoas mais inteligentes que outras, não? Tem pessoas que nascem com essa capacidade. Na verdade, todos nós temos praticamente a mesma capacidade de desenvolver. Só que tem pessoas que recebem estímulos muito mais cedo. Então elas acabam desenvolvendo mais rápido. Por exemplo, no Oriente, todas as crianças elas são estimuladas pelo sistema educacional para elas se tornarem gênios a vida inteira. Todo mundo nasce gênio, isso é o fato. Só que quando você mantém o estímulo, continua estimulando a genialidade, que é a criatividade ao lado direito do cérebro, ela continua desenvolvendo a vida inteira. E já tem outros lugares que não desenvolvem essa capacidade da criatividade, da flexibilidade mental. Então a pessoa acaba se limitando a vida toda. Então aí é onde que tem a diferença da pessoa que... Como é que você analisaria isso aqui no Brasil? Você que tem essa experiência de fora. Por exemplo, com esse estudo que eu tive fora, lá eles estimulam os estudantes para que eles trabalhem muito a criatividade o tempo todo. Então os estudantes acabam desenvolvendo essa inteligência. Que inteligência é a capacidade de você usar a memória de uma forma mais flexível. Vamos supor que eu preciso trocar uma lâmpada numa casa e lá em casa não tem uma escada. Eu posso usar coisas da minha memória, por exemplo. Eu sei que uma cadeira eu posso colocar algum objeto em cima, numa mesa eu posso colocar um objeto em cima, eu posso locomover a mesa e colocar uma cadeira em cima e subir. Eu estou fazendo o mesmo princípio de uma escada usando outro recurso. Isso é inteligência. É a sua capacidade de usar o que você tem na sua mente de uma forma inovadora e que traz um recurso melhor e que resolva o seu problema. Então, a capacidade de resolver problemas de forma criativa e rápida. Nós vamos para mais o último intervalo comercial e no próximo bloco nós vamos continuar conversando sobre o programa. Porque, na verdade, o Vitor Patrick está concorrendo a um prêmio de R$100 mil e era agora no mês de dezembro. Então nós vamos conversar, nós começamos a conversar e paramos, vamos continuar conversando sobre esse programa. Um minuto. Vamos para o último bloco desse Frente a Frente.
Nós estávamos conversando com o Vitor Patrick sobre a finalíssima, que ele vai disputar agora em dezembro, do programa do Mentes Incríveis do National Geographic. No primeiro programa, que ele passou para a finalíssima, ele teve que decorar tudo isso aqui que vocês estão vendo. Ó. E segundo ele decorou tudo isso em 3 dias. Você estava dizendo, Vitor, então com quem que você vai concorrer? Você é memória a longo prazo. Exato. Você vai concorrer com um memória a curto prazo. E quem são os outros 3 concorrentes? Tem esse memória de curto prazo, tem também um rapaz de memória de longo prazo, que ele memorizou todas as Copas do Mundo. Tem um outro rapaz que ele é de cálculos mentais, que ele tem uma capacidade incrível de fazer cálculos extremamente rápidos. Tem também um outro menininho que ele memorizou bandeiras de vários países. Então ele tem essa capacidade incrível. Né? Então temos nós todos participando dessa final. Você me disse que já está pronto. Já. Quantas informações você calcula que você teve que gravar na memória? Olha, são para essa finalíssima? São mais de 1.000 informações no total. Porque são informações que são muito precisas. Às vezes numa revista tem lá, por exemplo, São 160 revistas que você teve que decorar, né? Exatamente. São as edições brasileiras, né? Da National Geographic, que ela tem no mundo inteiro. Então, desde a número 0, o piloto, até a 159, né, que foi a mais recente. E são detalhes que você tem que ter muita precisão para poder memorizar, para que você tenha a eficiência final, né, para que você possa acessar essas informações. Quem faz as perguntas? É o Casé? O Casé que faz. Os convidados selecionam as capas da revista, ele faz as perguntas e aí eu tenho que responder. Né, não é do seu tempo, não, mas eu me lembro muito quando eu era rapazinho. Tinha um programa na Tupi que chamava O Céu é o Limite. Era um programa exatamente mas não era de memória, era de conhecimentos. Você entendeu? Eu lembro que na época eu fiquei impressionado com um senhor já de idade, que foi responder sobre Napoleão Bonaparte. Eu ficava impressionado, porque o homem sabia de tudo. Até os horários que o Napoleão ia no banheiro, ele sabia. Pô. Era um programa maravilhoso. Nunca mais a televisão convencional brasileira fez um programa desse tipo. Porque a National Geographic é televisão fechada, né? Exato. E é uma televisão de cunho científico. E esse é um tipo de programa que estimularia os jovens brasileiros a estudar mais, você não acha, não? Com certeza. Porque eles vão ter esse... Você, por exemplo, se sentiu estimulado a partir disso, né? Exatamente. Eu já aplicava essas técnicas ensinando a várias pessoas que querem desenvolver as habilidades para concursos, vestibulares. Carreira profissional, tem muito médico, tem muito acadêmico de medicina que me procura para potencializar, porque é muita informação em pouco tempo, então eles precisam ter estratégias, né? Então eles têm que desenvolver isso. Então acaba que esse programa agora ele está repercutindo dessa forma, ele está mostrando que pessoas como eu, que não tinham habilidade para memorizar o que a escola tem ensinado ou a faculdade, agora tem estratégias que eles podem usar e ter a mesma eficiência que eu tenho e muitas vezes até melhor. Então, quer dizer que você acha que um estudante que está se preparando para o vestibular, ele fazendo um curso desse de neurolinguística, ele vai ter maior capacidade de aprender? Muito mais, muito mais. Nesse treinamento de neuroaprendizagem, ele colocando em prática todas as técnicas que são aprendidas, que são técnicas de planejamento de estudo, estudar na hora certa, o tempo adequado, saber fazer uma redação mais rápida com técnicas mentais, a capacidade de organizar melhor, compactar as informações no cérebro, fazer associações mais poderosas para que ele possa lembrar a longo prazo, pegar essas informações e colocar em lugares acessíveis dentro da mente, como o computador que tem as pastas e subpastas de arquivo, o aluno aprende a criar essas pastas no cérebro como um computador. Então ele vai ter uma informação mais acessível, vai aprender a memorizar livros inteiros, memorizar textos complexos, fórmulas de matemática, química, física. Isso tudo é possível? Tudo isso é possível. Totalmente possível. É inacreditável, eu nunca imaginei que fosse. Eu sempre achava que algumas pessoas tinham memória muito melhor do que outras. Tem pessoas que têm, mas é pelo fato do estímulo desde cedo, né? Então sempre vai depender do estímulo. Tem pessoas que durante a vida não tiveram esse estímulo, mas depois, com as estratégias, ela estimula. Por exemplo, a mente ela tem uma maneira de organizar e armazenar informações. Então, se eu sei como que o cérebro armazena, organiza e armazena, se eu usar essa estrutura, eu vou ter uma capacidade maior. Então, todo o cérebro ele tem essa capacidade de organizar de uma forma, organizar e memorizar. Então, se eu puder fazer isso, ensinar as pessoas a utilizar essa habilidade que todo mundo tem, mas não usa,
Então ele vai estimular e vai conseguir desenvolver. Então tudo depende do estímulo e de estratégias. Ô Vitor, desses 4 concorrentes que vão disputar com você esse prêmio de 100 mil na final, qual que você acha que é o mais difícil? O mais forte concorrente? O mais forte? O mais forte seria o Marcelo. Porque você já conhece os 4, né? Exato. O mais forte seria o Marcelo, na minha opinião, o Marcelo Rossato, que ele memorizou, na verdade ele faz cálculos mentais, ele tem uma capacidade incrível de cálculos mentais. E tem também... Cálculos mentais como? Por exemplo, logaritmos, funções exponenciais. Ele é um matemático? Ele é um matemático. E ele participa de competições de matemática pela escola dele, né, a nível nacional, e já tem algumas premiações também. Então ele tem uma habilidade incrível, que foi estimulado desde cedo pela própria escola. Quer dizer, vamos dizer então, que no programa final, esses 5 não erram nada. Aí o público decide quem é o vencedor. Exatamente, o público decide. Então, o concorrente tem que ter também uma interação com o público, né? Tem que ter uma interação. Tanto que tem uns que participaram do programa agora que eu fui perceber que, assim, tem algumas estratégias para encantar o público, né? E uma coisa que uma pessoa me falou até depois que foi ao ar, pessoas do Brasil inteiro têm me ligado para fazer treinamento. Tem gente que está saindo do Rio de Janeiro, de São Paulo, até de Santa Catarina, para vir aqui fazer curso em Montes Claros comigo para aprender essas habilidades. E já tem outros que estão marcando palestras e treinamentos em várias partes do Brasil para que eu vá ensiná-los a treinar a mente para desenvolver. Então, isso tem um peso muito bom, positivo para esse lado. E nesse primeiro momento, teve uma pessoa que me comentou assim, poxa, uma coisa que eu gostei em você lá na televisão assistindo é que você mostrou uma habilidade impressionante, incrível, e a forma de falar foi muito humilde, muito simples. Isso, e assim, me fez ver que eu também posso desenvolver. E eu acho que por isso também muita gente tem buscado, porque percebe que qualquer pessoa pode desenvolver essa capacidade. Geralmente, os pais, e eu sou pai, têm muita dificuldade para botar seus filhos para estudar. Então, com essas técnicas, é possível melhorar? Sim, é possível melhorar consideravelmente. Então, assim, um conselho que eu dou para os pais, lá na nossa empresa eu sempre dou palestras ensinando para o pessoal como que a mente funciona, como que a gente realmente aprende, conhecimentos fabulosos da área de neurociência e neurolinguística aplicadas. E aí eu mostro para eles como que é possível o seu filho aprender muito mais rápido. Né? O nome dessa palestra é Como Fazer o Seu Filho Brilhar na Educação. Então eu ensino para ele que existem outros recursos que podem potencializar consideravelmente o aprendizado. E ele aprender muito mais rápido, até 10 vezes mais rápido que ele aprende hoje, de forma permanente. Ô Vitor, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Eu gostaria de desejar a você todo sucesso e que você seja o grande vencedor do concurso da National Geographic, do programa. E, para encerrar, pode fazer seu comercial. Quem quiser colocar o filho para estudar com você, como é que faz? Então, o pessoal que tiver interesse em fazer o curso com a gente, treinar Esse comigo comercial mesmo, é de graça, viu? Obrigado. Então, o pessoal que quiser fazer o curso comigo, aprender essas técnicas, desenvolver a mente, a gente tem lá atualmente funcionando no Edifício Atenas, no 12º andar, e o telefone de contato fixo é o 3081 03 44, e tem também o 9107 7740, que é da Vivo, e tem o 9120 6744, que é o da TIM. Então tem através desse contato. E o nosso site é o www.cedeh.com.br. SED. Quando você tiver, porque não tem um dia certo ainda da final não, né? Não, ainda vai ser divulgado. O dia que tiver, você comunica a nossa gerente aqui, a Viviane, para a gente fazer a divulgação aqui através do Canal 20. Perfeito, vai ser um prazer. Para que o povo de Montes Claros possa acompanhar um montes clarense disputando a finalíssima de um programa importante como esse. Importante principalmente porque é um programa cultural, instrutivo, que estimula o jovem a estudar e a aprender. Não é não? Exatamente. Tem uma capacidade incrível de ajudar isso, estimular esse desempenho. Então nós estamos encerrando esse programa, que eu acho que foi interessantíssimo, e vamos esperar que o Vitor Patrick seja o grande campeão do programa Os Incríveis, o grande desafio da National Geographic. Muito obrigado.